qualquer porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. E a quem eu encontrar, eu sempre hei de falar: Jesus é o meu melhor amigo. Jesus, eu quero estar sempre contigo. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher. Mas com Jesus hei de vencer. Se acontecer de na estrada eu me perder, no amor de Jesus eu tenho abrigo. As nuvens passarão e por mais densa a escuridão, o sol há de aquecer o meu sorriso. Jesus, da tua luz, como eu preciso. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher. Mas com Jesus hei de vencer. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher. Mas com Jesus hei de vencer. Mas com Jesus hei de vencer. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada.
iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do
luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja a fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja a fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje nós vamos dar continuidade, ao tratamento espiritual na quarta-feira, com a terceira aula da série do alcoolismo. E hoje a gente vai refletir um pouco sobre o alcoolismo e a reencarnação. Antes, porém, convido a todos para refletir um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler do capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, o Advento do Espírito de Verdade, no item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas as vossas almas não estão esquecidas, e eu, divino jardineiro, cultivo-as no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando os vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido do reino do vosso Pai, e os vossos suores, as vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. Em verdade digo-vos, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos, meus bem-amados, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar desperfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Uma mensagem dada pelo Espírito de Verdade em Paris, no ano de 1861. E a gente, para falar desse tema do alcoolismo,
nós escolhemos esta mensagem do Espírito de verdade, que aqui ele vem nos consolar, nos dizer que a vida não é muito fácil, mas que nós tenhamos coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia, um dia após o outro. E a doutrina espírita, por sua vez, também vem nos consolar, porque ela vem nos explicar o porquê da vida, por que nós estamos na Terra, por que nós sofremos. Então, o Espiritismo nos vem falar que nós somos espíritos e nós estamos momentaneamente encarnados num corpo material. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, nos criou simples e ignorantes de suas leis e nos impõe a encarnação com o objetivo de sermos perfeitos, já que a cada nova existência nós vamos adquirindo experiências, conhecimentos, tanto do lado moral quanto do lado espiritual. E assim, adquirindo essas vivências, esses conhecimentos, um dia nós seremos perfeitos. E todos esses conhecimentos, tanto morais, tanto intelectuais, ele vai formar para nós uma bagagem espiritual. E onde a gente for, nós vamos levar essa bagagem conosco. Tudo que nós fazemos, tanto as nossas boas ações, quanto as nossas más ações. Então, aqui na imagem, nesse slide da editora Alta de Souza, ela vem ilustrar bem para nós essas diversas vidas que nós temos, desde o homem primitivo até o homem atual, vivendo o mesmo espírito em diversas roupagens, adquirindo várias experiências. Deus também nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Nós temos a liberdade de ir e vir, de fazer o que a gente bem entender. Mas ao lado do livre-arbítrio, ele colocou uma outra lei, que é a lei de ação e reação. Ou seja, todas as minhas ações vai ter uma reação. Se então eu tenho boas ações, logo eu vou ter boas consequências. Mas se eu não tenho boas ações, eu não vou ter boas consequências. E lá no livro Sementeira de Fraternidade, Viana de Carvalho coloca o seguinte, que as reminiscências das vidas anteriores surgem e ressurgem como vícios molestos que cedo brotam na personalidade nova, constrangendo o ser a sofrimentos e duras penas. Então, é aquilo que a gente falou da bagagem espiritual. Quando nós temos más ações, nós vamos ter que repará-las. Com a utilização do álcool, nós vamos lesionar o nosso corpo físico, além de gerar o sofrimento nas pessoas que estão à nossa volta, nos nossos familiares. Então, em uma nova encarnação, eu vou ter que reparar esse débito. Então, a gente vê isso muito, né? A pessoa, às vezes, nunca usou álcool, tem uma vida, né, regrada, de repente aparece com câncer no fígado. De onde vem? Se não há causas nesta vida, com certeza esta causa é de vidas anteriores. E aqui Manuel Filomeno de Miranda nos fala um pouco sobre o materialismo, lá no livro Nas Fronteiras da Loucura. Quanto mais for materialista a comunidade, mais se apresenta consumida e desequilibrada, e seus membros consumidores de droga e sexo e desalinho, sofrendo as mais altas cargas de violência, de agressividade, que conduzem aos elevados índices de homicídio, de suicídio e de corrupção. Mas o que tem a ver o alcoolismo com o materialismo? Para isso, a gente tem que entender o que é o materialismo. O materialismo é uma doutrina que explica tudo baseado na matéria. Todos os fenômenos naturais, sociais, tudo é baseado nas transformações da matéria. Só a matéria importa. Não existe nada além disso. Então, para o materialista, não faz sentido ele ser uma pessoa melhor. Para quê? Eu vou morrer e acabou tudo. Não existe nada além disso. Então, o materialista, ele vive em prol dos bens materiais.
ele vive em função da matéria. Já que o sexo, as drogas, o alcoolismo traz prazeres materiais, vai danificar o corpo físico? Vai. Vai trazer o sofrimento para as pessoas que estão à minha volta? Vai, mas não existe nada além. Por que me importar com isso? Então, o materialismo ele está extremamente relacionado às deturpações, aos prazeres excessivos, ao orgulho, ao egoísmo. E o materialista, como ele vive em prol da matéria, que é algo que é perecível, que é transitório, ele sofre muito, porque ele não entende o porquê ele sofre. Como ele deposita toda a sua felicidade em ter e não em ser, a mínima contrariedade culmina no suicídio. A mínima contrariedade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, Kardec fala sobre o ponto de vista. E ele nos traz a seguinte frase: pela simples dúvida quanto à vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos para a vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica-se inteiramente ao presente, deixando de ver os bens mais preciosos do que os que existem na terra. É como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens é motivo de grande tristeza, uma desilusão, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de qual ele é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são também tormentos que azem de sua vida uma angústia perpétua, pois se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura a todos os instantes. E a doutrina espírita, então, nos dá uma outra visão, nos falando que a morte é apenas uma passagem. Nós deixamos esta vestimenta, este corpo material, e relembrando que para nós a matéria é um objeto, uma ferramenta de evolução, e passamos para a nossa verdadeira vida, que é a vida do espírito. Então, como que a gente volta nosso olhar para a vida futura, nós entendemos qual que é o nosso objetivo aqui na Terra. Por que eu sofro? Porque em outras encarnações eu me afastei da lei de Deus. Eu tive atitudes contrárias à lei de Deus. E sempre que eu faço isso, eu sofro. Vem o sofrimento. Então a doutrina espírita começa a nos explicar o porquê das coisas. Assim, ela vem nos consolar. Agora a gente vai avaliar quais as consequências do alcoolismo em reencarnações futuras. Se nessa encarnação atual eu fiz uso de álcool, seja em excesso, seja em pequenas doses, o beber socialmente, porque a gente acha assim, não, é só com os amigos, não tem problema. Vamos lembrar que André Luiz bebia só socialmente. No plano espiritual, foi considerado como suicida indireto. Então vamos observar, meus irmãos, quais estão sendo as nossas atitudes e parar de colocar desculpa para os nossos erros. Vamos enfrentá-los com coragem, como nos fala Jesus. E André Luiz, no livro Ação e Reação, nos fala o seguinte: ao nos reencarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes das nossas faltas, como raízes congeniais dos males que nós mesmos plantamos. Vocês estão lembrando da bagagem espiritual? Da nossa malinha, com todas as nossas ações, boas, más. Nós carregamos ela para tudo quanto é lado. É igual um viajante. Quando, em uma nova roupagem, uma nova reencarnação, as lesões que a gente fez no nosso corpo através do álcool ou do uso de outras drogas, vai aparecer em doenças congênitas. Por quê? Quando nós lesamos o nosso corpo físico, nós lesamos também o nosso perispírito. O perispírito, então, que é a sede do espírito, ele vem intermediar essas reações entre o espírito e o corpo. Ele é uma fotocópia do nosso corpo físico, tem este mesmo formato. E o corpo físico e o corpo perispiritual, eles se
influenciam constantemente. Então, toda vez que eu leso o meu corpo físico, eu lesiono também o meu perispírito. E quando eu estou em uma nova reencarnação, o perispírito vai plasmar aquela lesão no meu novo corpo. Então, por isso que a gente vê aquelas doenças congênitas, que a gente não sabe de onde que veio. E nós vamos lembrar que nós somos herdeiros de nós mesmos. E que nós não somos injustiçados. Deus, o nosso Pai misericordioso, soberanamente justo e bom, não ia fazer uma injustiça conosco. Se nós temos problemas físicos, né? É porque em algum momento, dentre as nossas milhares de encarnações que tivemos, nós comprometemos o nosso corpo físico. Lá no livro Domínios da Mediunidade, também André Luiz nos fala. Assim, por exemplo, o mangolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, ou legião de nascença desde o berço. Então, quando a gente vê essas pessoas que têm problemas físicos, são todas causas do passado. São necessariamente através do alcoolismo? Não. Pode ser de outras faltas. Cada um é cada um. Cada um vai ter aí o que reparar. A gente não pode ter certeza, não. A pessoa que tem essa dificuldade é porque abusou do álcool em vidas anteriores. A gente não tem essa certeza. Porque cada caso é um caso. E como Deus é misericordioso, vai avaliar cada um de nós individualmente. Nós não pagamos dívidas de ninguém, somente as nossas. E uma outra consequência, às vezes a principal, em relação ao alcoolismo, é a obsessão. Na aula passada, a Amanda falou muito sobre esse tema. O alcoolismo e a obsessão. E lá no Manual Prático do Espírita, Ney Pietro nos fala que o viciado em álcool quase sempre tem ao seu lado entidades inferiores que o induzem à bebida, nele exercendo grande domínio e dele usufruindo das mesmas sensações etílicas. Uma coisa interessante também que a Amanda falou na aula passada é que a obsessão começa em nós. Como assim? Para a gente entender a obsessão, a gente tem que entender o pensamento e a sintonia. A gente tem que lembrar que o pensamento é vida, que o pensamento cria, né? Emmanuel, lá no Pensamento e Vida, ele fala muito sobre a importância do nosso pensamento. Então, quando as nossas ações, os nossos pensamentos estão voltados para o uso do álcool, eu atraio as entidades que estão naquela mesma vibração. Porque o nosso pensamento, ele é propagado através do fluido cósmico universal. Esse fluido, ele é um fluido bem etéreo e preenche todos os lugares do universo. Se então meu pensamento viaja através do fluido cósmico universal, que está em todos os lugares no universo, preenche tudo, não tem barreiras para o meu pensamento. Então, quando eu penso em algo, o pensamento ele vai diretamente ao foco do que eu estou pensando. As energias mentais, ela vai no ponto que eu estou pensando. E quando a gente fala de obsessão, tem uma aula que coloca até uma imagem de um rádio, né? Para ilustrar essa sintonia. Porque, por exemplo, se eu quero escutar música sertaneja, eu vou lá, sintonizo. Na rádio só passa música sertaneja, não é? Eu sintonizo de acordo com o meu gosto. Quando eu quero escutar um outro tipo de música, um rock, aí eu sintonizo na rádio, só passa rock. O nosso pensamento e a sintonia funcionam da mesma forma. E Emmanuel, no Pensamento e Vida, nos diz assim, que todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados pelas mesmas formas nascidas dos cérebros alheios. Então, nós nos influenciamos constantemente, um influenciando o outro. Cada atitude da nossa existência polariza forças naqueles que nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. É o princípio da repercussão
que nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Então, quando as minhas ações, os meus pensamentos estão voltados para o uso do álcool, eu vou me afinizar, eu vou atrair aquelas entidades que também tiveram problemas com o álcool e, depois de desencarnadas, continuam arregadas a esse vício. E essas entidades vão se aproximar de mim. E se eu dou brecha para elas, instala-se a obsessão, que pode ser de uma simples sugestão mental até uma fascinação, que aí a pessoa já não tem mais a vontade, né? Já é o espírito obsessor que a comanda. E esses espíritos obsessores, eles vão se ligar a nós usufruindo das mesmas sensações etílicas. Então, a partir do momento que eu cedo à obsessão, aquele espírito ele começa a me acompanhar. Ele vai andar comigo, vai ver como meu dia a dia, vai ver que toda vez que eu chego alcoolizada, minha esposa, meu marido vai brigar comigo, vai ver que eu tenho dificuldades no trabalho. Eles são espertos, eles nos observam a todo momento. Então, eles vão fazendo uma teia que, quando nós vemos, a gente já não consegue mais sair. E eles vão se ligar a nós para ter as mesmas sensações que nós temos quando nós ingerimos um álcool ou outras drogas. E a terapia? O que é importante nesse momento? Né? Disciplinar a vontade. Disciplinar a vontade através de severos exercícios de austero comportamento. Evitar o cultivo dos pensamentos frívolos, mediante leituras sadias, criando condições próprias para meditações elevadas, lá no livro Sementeira de Fraternidade. Nós falamos que o ponto-chave é o pensamento, a sintonia. A partir do momento, então, que eu modifico as minhas ações através da vontade, se eu quero verdadeiramente, eu vou conseguir. Então, quando eu me proponho a mudança, a me modificar, eu vou mudar meu pensamento. Como? Através de leituras edificantes, né? Meditações, através da prece, que é um outro fator fundamental para a terapia, a prece. Porque nós vamos mudar o nosso tônus mental, a nossa vibração. Da mesma forma que eu me sintonizei aqueles espíritos inferiores, com as minhas ações e os meus pensamentos, com a prece, eu vou ficar mais elevado. Eu vou levar meu tônus mental e vou me sintonizar a espíritos superiores. E lá na pergunta 660 do Livro dos Espíritos, a prece torna o ser humano melhor? E os espíritos respondem, sim, porque se alguém ora com fervor e confiança, torna-se mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para assisti-lo. Então, quando eu me modifico com a força de vontade, na aula passada foi até comentado, né, dessa pergunta do Livro dos Espíritos, o homem pode se livrar, né, dos seus vícios? E a resposta sim, se ele tiver um mínimo de força de vontade. Então, nós precisamos ter a vontade, nos propor a mudança. Se eu tenho problemas com o álcool e eu quero me modificar, então vamos realmente nos propor. Vamos nos modificar, elevando os nossos pensamentos, convivendo melhor em família. Uma outra ferramenta é o culto do Evangelho cristão no lar. Pelo menos uma vez na semana, reunir com a família em dia horário fixo, que nós vamos meditar sobre o Evangelho, ter conversações sadias, os espíritos superiores, os nossos anjos guardiões, aqueles responsáveis por nossa família, vêm nos visitar, nos inspirar a ter boas resoluções, proteger os nossos familiares. Então é muito importante na terapia a força de vontade, modificação dos pensamentos e das ações e a prece, a oração. E um outro fator fundamental e o mais importante é Jesus. Nós iniciamos essa aula e iremos terminar focado neste capítulo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Jesus. Jesus é o nosso médico,
o médico das nossas almas. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. A doutrina espírita ela não vem só esclarecer, ela vem consolar, apresentando Jesus como nosso Salvador. Nós temos então que atender a este chamado. Jesus nos convida há muito tempo, a mudança, a melhoria. Cabe a nós agora querer beber, né, dessa cura que Ele tem para nos dar. Que nós então possamos atender esse chamado e modificar as nossas vidas. E é um trabalho constante. Não é fácil, mas também não é impossível. Cabe a nós ter força de vontade e querer a mudança. E vamos fazer agora. Porque às vezes a gente chega a um ponto que a gente pensa assim, não tem mais jeito. É o fim para mim. E tem uma frase de Chico, que ela é bem conhecida, mas ela é muito interessante, que ela fala assim, que embora a gente não possa voltar atrás e fazer um novo começo, nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Independente das circunstâncias, né, que nós temos na vida, vamos começar agora. Vamos aproveitar essa oportunidade agora e fazer o final diferente. Porque, como nos diz Madre Teresa de Calcutá, o amor cobre uma multidão de pecados. E não há nada que não possa ser reparado pelo amor. Que nós possamos sempre viver, então, neste amor de Jesus. Boa noite a todos, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça.
descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.